todas as reformas que foram propostas, a que ainda não surgiu, a que ainda não apareceu ali na frente, é a proposta referente a uma reforma político-partidária no país. Mas por que isso não vai adiante? Esse é o questionamento, essa é a hora da gente derrubar o toureiro. Há uma visão embaçada dessa questão. As pessoas precisam, utilizam, mas não percebem a real importância e não dão o devido valor. Sim. Exato. E o preço do serviço brasileiro é baixo, porque o Estado fornece creche, fornece escola pública, fornece defensor público, fornece médico de graça. Então o Estado tem que custear tudo isso. Se você tirar a estabilidade do servidor, você poderá estar tirando de todos os cidadãos brasileiros o direito a ter o serviço público para si. Só que a maioria das pessoas não se dão conta dessa questão. Vê a capa balançando e vai em cima da capa. O problema não é a capa, é quem está manipulando a capa. A gente não pode deixar de perceber que o poder público no Brasil ele busca uma certa excelência na captação de seus servidores. Funcionário público, tudo preguiçoso, tudo encostado. Esse povo não trabalha, não produz nada. Serviço público, aqui no Brasil, é tudo cabide de emprego, nada presta. Pois é, quem nunca ouviu isso e até muito mais sobre esta categoria de serviços vital em nossa sociedade brasileira? Pois bem, no Brasil criou-se uma lenda de que funcionalismo público não presta, mas apenas para uma simples reflexão. Quem está cuidando agora mesmo da saúde da grande maioria dos brasileiros infectados pelo Covid e ainda de quebra se destacando como um dos melhores sistemas de saúde do mundo? E da educação de 99% das crianças em fase de ensino fundamental, segundo o IBGE. E também tem a sua segurança pública, que está ruim. Sim, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, mas que poderia estar bem pior. O serviço e os servidores públicos. Pois é, mas agora, em setembro de 2020, em plena pandemia do Covid, encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados a controversa PEC 32, que também vem sendo chamada de reforma administrativa ou de administração pública. Mas o que será que ela realmente traz em seu teor? Para conversarmos sobre essa pauta e analisarmos isso tudo, nós convidamos o mestre e doutor em Direito Econômico e Socioambiental pela PUC Paraná, com especialização em regulação pela London School of Economics Political Science, tendo exercido os mais elevados cargos de gestão no estado do Rio de Janeiro, e ele também é consultor e procurador do estado do Rio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu vejo você felicidade, doutor Sérgio Luiz Barbosa Neves. Eu acho que, na realidade, o que a gente tem aqui nesse cenário? Essa PEC 32, a gente tem que pensar o seguinte, ela de fato, nós teríamos realmente uma proposta de reforma administrativa, uma tentativa de colocar em xeque a estabilidade do servidor, que já não é tão absoluta, como muitos pensam, como a gente está falando, ou o regime jurídico único, que são protegidos pela nossa Constituição de 88 e também regulamentada pela Lei 8.112, não é isso? De 12. Memória? Essa é a lei federal. Cada ente federado, tem são 4. União, Estados, Distrito Federal e município. Cada um desses entes edita suas próprias leis em relação aos seus servidores. Desde 88, a gente tem um mini estatuto do servidor público na Constituição. A gente fala que o servidor é estatutário, isso é um vício de linguagem, porque há muitos anos os estatutos funcionais vinham sendo editados. Aí a gente vai na história do serviço público e muita gente perdeu. Isso é bom lembrar também. Sim. O servidor público, ele ingressava no serviço público, a ideia era, eu preciso capturar bons profissionais. Então eu faço uma prova e pago no serviço público mais do que eu pago na iniciativa privada no começo. Sim. E depois, isso vai sofrendo um achatamento. Com o passar do tempo, o servidor público não consegue ganhar muito mais do que ele ganhava quando entrou no serviço público.
Há diferença com o passar do tempo, no máximo de 60% para adicionar de tempo de serviço. E mais uma coisinha para promoções também, que é outra bobagem. Na iniciativa privada, aquele camarada que às vezes entrava como um boy lá num banco, ele de repente virou o diretor. Então a discrepância salarial entre o ingresso dele e o final de carreira é gigantesca. No serviço público, a ideia era diferente. Era uma coisa mais harmônica entre quem entra e quem está na saída do serviço público. Foi assim que o serviço público brasileiro foi estruturado. E foi estruturado dentro das necessidades do povo brasileiro, que é um povo carente, é um povo mal remunerado. Então ele precisa de muito servidor público porque precisa de Estado prestando serviço para ele. É o que nós falamos lá no começo da nossa conversa. Sim. Tá? Estabilidade não garante a permanência definitiva e eterna sob qualquer pretexto no serviço público. Ela não te garante no serviço público. A estabilidade, inclusive, existia para os seletistas até 1980. Sim. Né? E com o aparecimento do FGTS, eu me lembro bem disso, né? Os cabelos brancos denunciam, havia o optante e o não optante. O optante era aquele que estava pelo regime do FGTS, que não tinha estabilidade no emprego nunca. Agora, o não optante, ele permaneceu sob o regime da CLT e depois de 10 anos de serviço ele era estável. E não podia ser demitido da empresa a não ser por justa causa. Sim. E é a mesma coisa que acontece com o servidor estável no serviço público. Aí você vai dizer, mas nenhum é demitido. É mentira. Foram mais de 7 mil no âmbito federal no ano passado. São milhares demitidos todo ano. Agora, lógico que isso não vai para o jornal, até porque tem um sigilo e às vezes não interessa esse tipo de notícia, né? O cachorro mordeu o homem não é notícia. Exatamente. O cachorro, você aparece no jornal. Muitas pessoas são demitidas, sim, e podem ser demitidas. A diferença, e aí é que é fundamental, eu disse que a estabilidade é um atributo do servidor público. Sim. Você pode até dizer que é um direito seu. Mas mais do que um direito do servidor, Chico, olha que interessante. E as pessoas estão perdendo o bom senso, estão perdendo a capacidade crítica nesse momento, confiando demais, às vezes, numa pessoa, num governante, sei lá. O servidor não é servidor do Bolsonaro, não é servidor do Lula, não é servidor do Fernando Henrique, da Dilma, do Itamar Franco, do Collor. De quem que ele é? O servidor público é do Estado. Exato. E, portanto, é seu servidor público. Né? Então, existe aí uma diferença enorme. A estabilidade é dada não ao servidor, mas ao cidadão. Sim. Ela não é só direito do servidor, é direito também do cidadão. E é um princípio republicano. Né? A gente está tão distante da proclamação da República que as pessoas nem sabem, às vezes, quando foi. Hoje em dia eu tenho percebido que pouca gente se incomoda com isso, mas república, res pública, coisa pública, o Brasil, eu costumo dizer que ele trouxe a república, né, em 1889. Nós criamos a república. Nós temos uma Constituição, sim, republicana. Eu tenho dito, nós temos aqui no Brasil o hardware republicano. Sim. Né? Quer dizer, então, temos o software republicano, que são as leis, todas republicanas, mas não falta o hardware. Falta o homem, falta o repúblico. Como eu citei o Ulisses Guimarães há um tempo atrás. Foi um homem que dedicou sua vida ao que era público, um dos poucos políticos que não tem nada, nenhum traço a se dizer contra a sua pessoa, contra algum ato que tenha praticado, que fosse contra o interesse público. E no Brasil, ainda nós precisamos desses repúblicos. Até a sua saída foi de forma discreta, né, da vida, né? A forma que ele deu adeus à vida, né? Até isso, eu lembro bem disso. Foi bem chocante até, né? Em Angra, enfim. Desapareceu simplesmente, encerrou o processo.
Sim, desapareceu e nós ficamos aqui sem ter a oportunidade. Olha só, né, como nós votamos mal, de tê-lo até na presidência. Foi um candidato que teve 2% dos votos. Se você comparar com os dois mais votados à época, 1989, você verá quem que nós elegemos, porque os dois que nós elegemos, os dois candidatos de 89, um se elegeu àquela oportunidade, o outro entrou em 2003, isso, 2003, e ambos, né? Um chegou a ser preso, o outro perdeu seus direitos políticos, e o Ulisses morreu num acidente de helicóptero. Exatamente. Mas, enfim, nós perdemos aí o nosso hardware da República e ficamos com o software. Só que o software está admitindo bugs seríssimos. E essas propostas de emenda, por exemplo, quando eu falei da capa vermelha, em 98 nós tivemos com o ministro Bresser uma reforma administrativa feita por muitas pessoas que entendiam do fiscal. Sim. E que previram aquela oportunidade como avaliar o servidor público durante o período da sua prestação de serviço. De como promovê-lo, não promovê-lo, enfim. Havia uma previsão e há uma previsão constitucional sobre isso. Então, não se está trazendo nenhuma inovação nessa medida, senão uma perseguição barata a coisas bobas e que, na realidade, são freios aos ditadores, aqueles que querem se permanecer no poder, aqueles que querem a coisa pública para si. Exato. Fisiológicos. Se você tirar a estabilidade do servidor, você poderá estar tirando de todos os cidadãos brasileiros o direito a ter o serviço público para si. Porque para se manter no serviço público, eles terão de ser deferentes. Deferentes não ao Estado, mas deferentes aos seus comandantes. Exatamente. Aí o que é mais perigoso? O governo da vez pode permanecer para sempre, porque se cada servidor público puxar 4 votos, nós temos aí dos 11 milhões, 44 bilhões de votos. Amedrontados de perder o seu emprego, porque o seu chefe pode, no dia seguinte da eleição, demiti-los. Até tem lá num artigo, na emenda, que diz que nenhum servidor pode ser demitido por motivo político partidário. Mas entre a teoria e a prática, né? Eu, quando li esse negócio, eu me lembro há muitos anos atrás, surgiu o primeiro projeto de lei que proibia, nos anúncios de emprego, a exigência de boa aparência. Sim. E eu disse, caramba, tá correto, mas isso é dar tiro na água. Sim. Porque você vai comparecer, o profissional que te entrevista olha para você, julga se você tem ou não boa aparência, dentro lá dos critérios, dos parâmetros que ele tem, e te contrata ou não contrata. Exato. Né? E não precisa escrever que deixou de te contratar porque achou que você não tinha boa aparência. Então, me parece que você escreve uma coisa que serve amanhã como álibi para dizer, não violei a Constituição, não. Eu demiti porque eu tinha 3 aqui, só precisava de 2. E tem aqui um parecer do meu setor de gestão dizendo que aqui só precisava de 2 servidores. Exatamente. Quando isso é uma tremenda mentira. Ou demitir os 3 do setor e contratei outros 3 porque esses 3 não estavam com desempenho muito bom. Quem disse isso? E aí vem o problema da avaliação de desempenho. Por que ela não foi implementada até hoje? Porque é difícil você fazer implementar uma avaliação de desempenho que não esteja pautada em critérios objetivos. E na administração pública a gente tem um princípio chamado da impessoalidade. Outro da moralidade e assim por diante. Então, a gente tem os critérios éticos maiores. Por incrível que pareça, a gente tem os critérios éticos maiores dentro do serviço público. Sim. Então, eu não posso admitir que um servidor seja avaliado com o chefe dele, né, a sua chefia, que é um contratado em comissão, normalmente, e, portanto, de confiança do partido,
Sim, exato. Volta e meia acontece isso, ele dizendo que esse servidor merece uma nota 9 no seu desempenho. A dona Candinha, eu vi que ela estava ali com uma foto do partido adversário, ela trabalhou na campanha do prefeito fulano de tal. Vou dar nota 1 para ela. Isso. Entendeu? Então, a avaliação de desempenho tem um critério. Ela não é fácil de ser implementada. A gente busca critérios, inclusive dentro do nosso órgão, na Procuradoria-Geral, a gente tenta, busca para as promoções, mas não é muito fácil, porque volta e meia, quando você vê, você está recaindo em critérios subjetivos e não objetivos. Exato. Você diz, vamos ver quanto ele produziu. Como que eu vou avaliar? Certas coisas você não avalia quantos foram produzidos. Não tem como. Não está ali criando parafusos para saber quantos parafusos ele produziu no final do mês. Exato. Para saber quem produziu mais ou menos, quantos sanduíches ele vendeu. Não é isso, o serviço público não é isso. Né? Um médico não pode ser avaliado no seu plantão para saber quantas pessoas ele salvou, não. Não tem como. Não existe isso. Então, é uma emenda que vem trazendo essas coisas, de novo, porque já está na Constituição. Sim. Então, eu preciso de uma lei. Se você quiser implementar critérios de avaliação, basta uma lei. Você não precisa de uma proposta de emenda constitucional, que é completamente diferente. E voltamos de novo ao começo da nossa conversa. Sim. Entendeu? Uma proposta que tem, então, por fim, acabar com a estabilidade, que é uma vergonha. Não é uma vergonha, é um direito do cidadão. Mais do que direito do servidor, é um direito do cidadão, é uma garantia que ele tem de que o serviço público, se o servidor público vai ser fiel ao Estado e não ao seu governante. Mas eles aproveitam o que a gente chama em outras áreas de crenças limitantes, de você acreditar em qualquer tipo de coisa, para trazer essa força que já tem desse equívoco com a imagem do servidor público e se jogar uma PEC dessa maneira. É mais um espetinho que o toureiro coloca no touro. Exatamente. Que continua brigando com a capa vermelha. Entendeu? Outro detalhe, a gente vai falar de super salários dentro da PEC. Vamos tentar acabar. Então, tem vários dispositivos que não deveriam estar no corpo de uma Constituição, muito específicos, que tentam atacar legislações, como a gente chama de infraconstitucionais. Legislação ordinária, leis complementares, entendeu? Extinguindo, proibindo aquelas fontes de receita do servidor para evitar super salários. O que é um super salário? O ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje, que é o top, ganha R$ 39.200 brutos. Isso equivale, para fazer uma conta aqui muito rápida, R$ 25 mil líquidos por mês. Tá? Eu gostaria de saber qual CEO de empresa, de grande empresa, e eu tenho que ter o Brasil como uma grande empresa. Sim. Qual é o CEO de Sempre empresa? Defendi isso. Qual é o CEO de empresa que recebe R$ 25 mil líquidos por mês? E já olha, bem mais do que muita gente no Brasil recebe. Mas são 11 pessoas. Né? Se nós pegarmos o grupo todo de desembargadores, juízes, enfim, também não vamos ter uma conta tão alta assim. E eles estão limitados a esses valores. Estão ganhando mais. De fato, existem o que a gente chama de penduricalhos. Mas o que a gente tem que ter é uma conversa séria para saber quanto vale esse trabalho de verdade e quanto que nós temos de remunerar cada profissional. Desde a moça que serve o café, que hoje é contratada de uma empresa terceirizada, não é concursada nem tem cargo de comissão. Normalmente, quando uma empresa terceirizada contratada, a gente sabe por que tipo de licitação e as coisas estão aparecendo aí todo dia no jornal. Preferimos não comentar nessa pauta, doutor Sérgio Neves. Eu ainda tenho no serviço público chamados terceirizados. Isso não está sendo também mexido. Sim. As coisas que incomodam certos setores não estão sendo tocadas. E elas precisam ser, pelo menos, tangenciadas, que a gente discuta o que está acontecendo. Entendeu? Exato. Eu preciso saber super salário o que é, quanto é. Né? Um funcionário público substitui outro nas férias. Ele ganha um valor a mais, porque ele recebe o trabalho do outro para executar. Sim. Isso está na PEC, sendo proibido. Pois é. Por quê? Você tem mais trabalho, você tem que fazer o seu trabalho, tem que fazer o do outro. Isso.
graciosamente, isso é republicano. Eu preciso avaliar o servidor público. Aí vem o meu grande questionamento. Quem é o chefe do servidor público? É o chefe do judiciário, que foi avaliado, porque ele passou no concurso público, ele tem uma avaliação prévia. Agora eu tenho o chefe do executivo, os seus ministros ou secretários de Estado, secretários de município, e tenho deputados, vereadores, senadores. Quem avalia os membros do Legislativo, quem avalia o desempenho do membro do Executivo? Isso é avaliado, a gente está discutindo isso em algum momento. O exemplo vem de cima. Mas isso eu tenho certeza que a gente vai passar, tem muito assunto ainda para a gente falar, a gente vai passar para outros meandros, outras pautas maravilhosas, e eu vou te agradecer a tua presença aqui hoje no nosso programa, tá? Mas deixando já consolidado um convite para a sua volta. A gente ainda tem muito o que falar, doutor Sérgio Neves. Queria agradecer a tua presença aqui hoje com a PEC 32, mas que a própria PEC ainda teríamos muito o que falar, né? Minha amiga, uma PEC que eu volto a dizer desnecessária, tudo que está lá, a grande maioria, ou não vai produzir efeito cortina de fumaça. Tá? Que sejam 15 bilhões em 15 anos para o futuro. Eu diria para você, nós temos aí uma outra PEC, a da reforma tributária. Por ano no Brasil se perde 280 bilhões de impostos por evasão fiscal, ou seja, crime fiscal mesmo. Pois é, mas essa não está andando, né? Essa não está andando. A reforma tributária foi retirada de pauta a pedido dos empresários. Isso. Enfim, eu digo a você que isso seriam 280 bilhões para o ano que vem. Sim. Ainda que nós trabalhássemos com 200 bilhões, em 4 anos eu teria uma reforma previdenciária inteira, que foram 800 bilhões, em 10 anos, que foi obtido pelo governo. E a gente nem sabe se será obtido. Exato. Em tese, seriam 800 bilhões no máximo. Se eu reduzir essa perda para 200 bilhões por ano em matéria de evasão fiscal, se eu tivesse uma tributação correta no Brasil, com fiscalização, eu teria 200 bi a mais por ano. Em 4 anos, o Brasil teria uma reforma previdenciária. Mas Exato. Por que isso não vai adiante? Esse é o questionamento, essa é a hora da gente derrubar o toureiro, muitas vezes, e não se fixar tanto na capa, entendeu? Mas... A gente, de vez em quando, tem que dar uma corrida nele para ele ir para o lugar certo e fazer a coisa certa. Isso que eu ia te falar, eu deixo aqui para a gente, já te convidando para uma próxima pauta, agora falamos nessa da capa. Vamos falar na próxima sobre o toureiro. Doutor Sérgio Neves, excelente, tá? Suas informações, como sempre, né? O conteúdo que nós tratamos aqui. Te agradeço pela presença e disponibilidade de tempo, que eu sei que a sua agenda é super apertada, e uma honra, um privilégio estarmos aqui juntos, viu? Muito obrigada. A honra foi toda minha. Nos veremos bem felizes sempre. Em breve. Obrigado a você. Desculpe pelo tema, o tema é árido, o tema não é tão feliz. Mas não, é feliz sim, que a gente está falando de realidade. É feliz. Precisa discutir sobre isso. Tá bom? Com certeza. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada. Tchau, um grande abraço. Bye. Bem, fica uma importante reflexão. Teríamos realmente, de fato, uma proposta de reforma administrativa ou a tentativa de colocar em xeque a estabilidade do servidor, que já vimos que não é nem tão absoluta assim, né? Ou o regime jurídico único, que são protegidos pela Constituição e lei. Será mesmo que o Brasil resolveria os seus problemas tirando a dita estabilidade do servidor público e os submetendo a constantes avaliações? Ou seria melhor uma reforma política, onde membros do legislativo fossem testados além das urnas, onde ali prevalece o marketing e não a competência? É só uma ideia para pensarmos, mas isso é pauta para outra análise e matéria. E ficamos por aqui, Constelação, encerrando esse programa com o propósito e desejo de dias melhores, mais felizes e harmoniosos para todos. E como sempre digo, acredite, isso é possível.
Excelente semana e maravilhosa vida. Te convido a se inscrever em nosso canal, a dar o seu like, enviar sugestões de pautas. Tá tudo aqui abaixo do nosso vídeo, ok? Até o nosso próximo programa. Muito obrigada por assistir e interagir. Gratidão e paz sempre. Namastê e Jai Gurudev.